Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. O Sem Precedentes interrompeu as suas férias, assim como fizeram os ministros do Supremo em razão do ataque ao STF, ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto no domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Um ataque orquestrado que deixou o plenário do Supremo destruído. Os bolsonaristas também invadiram e depredaram o gabinete da presidente do STF, a ministra Rosa Weber, além de várias outras dependências do STF, inclusive onde nós ficamos o comitê de imprensa. Um atentado terrorista, uma tentativa de golpe de Estado. É assim que os ministros do Supremo enquadram o que se passou em Brasília nesse domingo. Mas nós vamos ver que há alguns problemas aqui nesse enquadramento. Tudo o que aconteceu e todos os envolvidos serão investigados no inquérito no STF que apura atos antidemocráticos. Mas serão todas essas pessoas julgadas pelo STF? Mais uma dúvida que fica. Tudo isso sob o comando do relator desse inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, um dos principais alvos dos bolsonaristas. E numa das suas primeiras medidas, o ministro Alexandre determinou o afastamento do cargo de Ibanez Rocha, governador aqui do Distrito Federal, acusado de não ter sido competente, ter sido leniente no comando da Polícia Militar para conter esses terroristas. Depois, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Anderson Torres, que era o secretário de Segurança do DF no domingo e que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Moraes também autorizou o uso do banco de dados da Justiça Eleitoral, que ele preside, Justiça Eleitoral, para identificar os invasores. E o ministro enquadrou os investigados na legislação que trata de terrorismo. Mas esse enquadramento é ou não é preciso? Eu mesmo mencionei aqui o termo terroristas, mas um termo lato sensu, mas penalmente seria possível classificá-los como terroristas? Ou eles deveriam ser tipificados, enquadrados na lei que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito? Para tentar responder algumas dessas dúvidas e também pensarmos como chegamos nessa situação e que vem pela frente, o time completo do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim da UFMG e da Central European University, Tomás Pereira da FGV Direito Rio e Diego Werneck do INSPER. Primeiro eu queria chamar a Juliana para a gente discutir um pouco como é que a gente chegou até aqui, Juliana, e o que significa, primeiro, esse ataque ao Supremo. Entraram por todas, quebraram todas as janelas, destruíram o plenário, invadiram o gabinete da ministra Rosa Weber, o plenário está absolutamente destruído. O que significa um ato como esse? Olá, Recondo, Tomás, Diego. É difícil falar algo que não tenha sido dito, né, sobre esse episódio aí revoltante, chocante do último final de semana. É um ato que é agressivo e que é covarde ao mesmo tempo e que se coloca contra qualquer tipo de institucionalidade dessa maneira totalmente destrutiva, né? Nada de produtivo, nada de propositivo em nenhum ato desse tipo. Então, acho difícil falar algo além, né, das manifestações que já estão sendo colocadas, mas acho que dá para a gente colocar muitas perguntas que ainda precisam ser esclarecidas, né? A gente tem uma visão parcial do que aconteceu, que foi aquilo que foi transmitido e o que veio à tona até agora, mas acho que muita coisa ainda precisa ser esclarecida em termos de como que chegamos aqui e como que isso não foi evitado. Então, a gente tem visto, claro, né, todo mundo está dizendo, né, que isso era anunciado, isso era uma coisa que era previsível, mas também é difícil saber o quão previsível nos seus detalhes, quem tinha total conhecimento, né, de todas as suas dimensões. Enfim, então não deixou de alguma maneira ser uma profecia anunciada, mas ser surpreendente ao mesmo tempo, né? Eu acho que todo mundo ficou um pouco seguro, né, por conta da posse ter sido ok, perfeita, sem nenhum risco. Claro, com muita segurança para evitar os riscos, e aí parece que
todo mundo viajou e aí aconteceu o que aconteceu. Diego, queria ouvir você também sobre esse ataque, primeiramente, para depois a gente entrar em algumas dúvidas que nós temos, já nutrimos aqui sobre o pós-domingo. Acho que esse é um episódio que, eu acho que na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes existe esse tom que me chamou a atenção, de reforçar uma continuidade com coisas que vem acontecendo nos últimos 2 anos no país, né? Independentemente se o que aconteceu especificamente no domingo era previsível ou evitável, que é uma questão importante, não é novidade, né? Tem pessoas dizendo que isso ia acontecer, que queriam que isso acontecesse, não são poucas pessoas, muitas pessoas, né? Pessoas não só o próprio Bolsonaro, mas muitos de atores-chave do campo bolsonarista estão descrevendo como desejável um cenário assim há muito tempo, né? Então estimulando isso há muito tempo. Então, mas acho que a primeira coisa é essa, né? Especificamente pode ter surpresa de como aconteceu no dia, se poderia ser evitado, mas se você olha para um cenário maior, não deveria ser surpresa. Tem muita gente trabalhando há muito tempo, né, com palavras e atos e recursos para que essas mobilizações aconteçam assim. Então, acho que primeiro isso não acontece sem querer, né? Eu acho que é importante, então, pensar, né, como responsabilizar as muitas pessoas que tiveram que concorrer para que isso acontecesse dessa forma. Agora, eu chamaria a atenção uma diferença que talvez tenha sido de alguma forma inesperada, né? O discurso do Bolsonaro, né, de contestação, tanto ao resultado, já prévio resultado das eleições, né, desde sempre, já vinha mais de ano com esse discurso, mas também de ataque direto ao Supremo. É interessante que as manifestações elas se transformaram numa invasão golpista que foi muito além de só o Supremo e só a presidência da República, né? Eles invadiram os 3 poderes. Então, acho que é importante também, isso de certa forma até mesmo enfraquece algumas tentativas de forçar, né, um conflito muito situado entre, assim, isso é Lula e Bolsonaro, e Alexandre de Moraes e Bolsonaro. Não, isso foi uma devastação, assim, em todo o tabuleiro, digamos, né? O Congresso foi invadido, as pessoas estavam, no fim das contas, atacando a própria instituição para a qual elas elegeram muitos deputados e senadores bolsonaristas também. Então, eu chamaria atenção disso, né? Para além dessa continuidade, isso eu acho que é um elemento diferente. Não sei se totalmente surpreendente, mas eu acho que não sei se era necessário que acontecesse assim. Se era previsível que o Congresso seria também invadido dessa forma. Eu estava mencionando aqui, antes de começarmos a gravar, né, que nas mensagens dos grupos bolsonaristas na semana anterior ao ataque, algumas pessoas mencionavam, né, que era como se fosse uma isca. Entrariam, invadiriam, destruiriam os 3 poderes para aí uma GLO ser acionada e com o exército na rua alguma coisa acontecesse. A gente ouve essa história, esse ruído em Brasília desde o ano passado. Isso foi mencionado, comentado, especialmente entre o primeiro e o segundo turno das eleições, então parece que era um pouco isso. E aí as pessoas, alguns vídeos mostram, né? Pessoas invadindo e dizendo, agora o exército vem para defender a gente, o povo, a maioria. A pessoa não sabe fazer conta matemática, né? A maioria não é essa. Mas enfim, Tomás, também queria ouvir você sobre o que aconteceu no domingo, como é que a gente classifica esse pessoal. Eu acho que, né, como a Juliana começou falando, né, é difícil dizer algo que já não foi dito. Então acho que, até já entrando em temas específicos mais para o final da nossa conversa, então acho que seja uma situação como essa reafirmar algo que já foi dito, mas que precisa ser dito. Nós acho que não tem dúvida de que o que nós vimos foi uma tentativa de golpe de Estado. Até um comentário, Tomás, desculpe já te interromper, mas para reforçar esse seu ponto. Quando o presidente Lula foi no domingo ainda para ver a destruição, um dos ministros estavam lá, a ministra Rosa Weber, o ministro Barroso, o ministro Toffoli. Falaram para ele, presidente, nós estamos falando aqui de uma tentativa de golpe. Ali no calor da hora, enquanto as pessoas estavam tentando discutir as coisas e tal, foi falado expressamente, nós vamos tratar isso aqui como uma tentativa de golpe de Estado. E eu acho que está correto, tanto em termos gerais do que a gente viu, mas em termos específicos, né? Então, por isso que eu disse que eu ia, em certa medida, antecipar, já entrar em discussões mais específicas nossas, né? Quando eu digo que a gente viu uma tentativa de golpe de Estado, isso não é simplesmente eu tentando usar uma retórica, digamos,
que amplia o que aconteceu. Eu acho que sendo o mais descritivo e técnico do que foi, porque a gente ouve as pessoas falarem, não foi igual, as pessoas, como é que eles iam assumir o governo, como é que eles iam tomar o governo, aquelas pessoas iam passar a governar. Essa não é a questão é, quando a gente olha para a definição, né, os crimes contra as instituições democráticas no Brasil, né, e tá lá, né, os dois tipos específicos, 359L, um é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. O que a gente viu, como vocês mesmos chamaram, foi a sede dos 3 poderes constitucionais sendo invadidas e destruídas. Acho que não há dúvida de que havia ali uma tentativa de impedir ou restringir o exercício desses poderes. Assim como o 359M fala em tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Acho que não há dúvida nos atos que a gente viu, na invasão desses 3 poderes, mas na retórica das pessoas que estavam ali. O que as pessoas diziam é que o que elas querem, elas contestam o resultado eleitoral, elas contestam esse resultado, em parte porque elas não aceitam, em parte, somado a isso, talvez algumas delas de fato acreditem na retórica que diz que a eleição foi fraudada, qualquer coisa do tipo, mas independentemente de qual seja né, o nível da ilusão que está acontecendo aqui, não há dúvida de que existe um governo legitimamente eleito, que tomou posse, e o que eles querem é que esse governo saia, e que esse governo saia por meio do emprego da força. E que se eles contavam que o exército ia intervir, se eles estavam certos, se eles não estavam certos, se eles erraram o cálculo deles, isso não vem ao caso. Eu acho que é importante ficar claro, porque às vezes tem uma minimização disso quase, né? Chamando, vamos chamar de vandalismo. Não, é vandalismo, mas o vandalismo que é cometido, o ato de vandalismo que é cometido na tentativa de impedir o exercício dos poderes constitucionais, o vandalismo que é exercido tentando se derrubar um governo eleito, tem nome, chama outra coisa, chama golpe de Estado. Da mesma maneira que, né, que se você matar, né, assassinar um presidente, não deixa de ser homicídio, é homicídio, mas se você mata o chefe de Estado para tentar derrubar aquele governo, a gente está diante de um golpe de Estado. Então, isso ser algo que, se não fosse essa motivação, se não fosse, chamaria de outra coisa, seria um crime também, seria um outro crime, não muda o fato do que o crime que a gente viu foi esse. E eu só queria chamar a atenção para o fato de que o tipo fala em tentar. Não precisa conseguir, né? Até porque se conseguir, provavelmente não vai faz pouco sentido, né? Você tem que criminalizar, mas o golpe de Estado talvez seja um tipo de crime que talvez só dá para ele ser punido, pelo menos ser punido imediatamente. Pode ser que depois, uma redemocratização, sem anistia, essas pessoas sejam punidas, mas imediatamente só dá para punir as pessoas na sua modalidade tentada, porque elas não conseguiram. Se elas tivessem conseguido, a gente imagina que não teria um judiciário, um legislativo, um executivo funcionando normalmente para garantir a punição das pessoas que estavam ali, e talvez fosse com isso que elas contassem, né? As pessoas falam, nossa, como as pessoas têm coragem, as pessoas se gravam fazendo essas coisas. Isso acho que denota se elas estavam corretas em achar isso, é um outro problema, mas a expectativa de impunidade. Se você acha que você vai tomar o governo, se você acha que que o exército e as forças policiais vão estar do seu lado, se você acha que vai ter uma anistia para qualquer coisa que você faça, realmente você não precisa cobrir seu rosto, né, pragmaticamente. Né? Então, eu só isso. Então, eu falei até demais. Então, a pergunta estrita é o que nós vimos? Eu diria assim, a resposta curta é, nós vimos uma tentativa de golpe de Estado e é importante que a gente trate isso com essa gravidade. Foi isso que aconteceu no domingo passado. Juliana, desculpa, você queria falar. Não, tranquilo, eu que te interrompi. Eu só ia pegar um gancho para conectar o que você estava falando com o que o Diego falou anteriormente, né? Isso é alguma coisa que vem vindo. Então, esse tipo de golpe de Estado, ele vai estar, né, na lei que foi promulgada em substituição à Lei de Segurança Nacional, dentro daquele contexto em que o Supremo já se via, inclusive, com dificuldade de legitimar uma lei autoritária, né, a Lei de Segurança Nacional, e não ter um arcabouço jurídico para aplicar em situações como essa. Então, a gente viu isso acontecendo com, por exemplo, a questão do Daniel Silveira, né? Num primeiro momento, colocar subsumir as condutas à Lei de Segurança Nacional, e isso gerando críticas, porque endossava, né, a constitucionalidade dessa lei, que era bastante questionada, e a partir, né, de uma movimentação do Congresso, desenvolver um arcabouço jurídico mais compatível, né, ou compatível com
com uma democracia. Então é interessante ver também na medida como isso recentemente foi juridicamente se desenvolvendo para dar conta de situações que eram isso em sua essência ou o prenúncio disso, né? E aí, Juliana, voltando a essa lei, a mudança nessa lei, a antiga Lei de Segurança Nacional, a Lei de Defesa das Instituições Democráticas, da democracia, né, alterada em 2021, é interessante que tem 2 crimes aí que estão em jogo, né? Tem o de golpe de Estado, que também, como o Tomás falou, o crime já é tentar, né? Então tentar depor um governo constituído. Mas existe um outro que eu acho que vai muito na linha do que você está dizendo, que é a proteção a essas outras instituições também, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que se configura por impedir ou restringir, tentar, com violência, grave ameaça, impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais. Então, assim, não é só porque você está tentando depor um governo eleito, o executivo, o presidente, o Congresso. O fato de você querer fechar o Supremo, intimidar o Supremo no meio da força, também é um desses crimes previstos nessa lei. E eu chamaria atenção para uma outra coisa, né? Pensando aqui no que o Tomás estava dizendo, como caracterizar. Nenhuma das demandas públicas desses manifestantes, né, esquece o emprego da força. O emprego da força é o que consuma, ou a grave ameaça é o que consuma ali e fecha o crime. Mas as demandas deles, né, eu condeno o vandalismo, mas eu queria que o Exército hoje viesse aqui e dissesse o Supremo está fechado. E isso foi expresso, hein, Diego? Não foi uma coisa... Isso foi expresso pelas pessoas, não é algo que a gente... Isso está lá, está gravado, está nos grupos de Telegram desses grupos bolsonaristas e foi falado por vários lá na manifestação. Expresso, então acho que essas pessoas, né, invadissem pacificamente, não quebrassem nada, não depredassem nada, sentassem lá e falassem só vamos sair daqui quando o Exército intervir e fechar o Supremo. Isso não importa se não teve violência, né? Isso ainda é uma mobilização para tentar conseguir algo que é incompatível com a ordem democrática. Então, acho que também assim, não tem como essas demandas serem atendidas sem a violação do ordenamento jurídico. Esse aqui é um problema que me parece também que focar no vandalismo confunde um pouco as coisas. Eu só acho que não, desculpa, só para ser preciso, eu acho que o exemplo que você deu... Nesse exemplo, haveria violência, né, e grave ameaça, só que não teria tido, talvez, a destruição de patrimônio. Verdade, haveria grave ameaça. E haveria violência, uma forma de violência, mas é só que para a gente... para não parecer que seria pacífico, né? Exato. A violência seria na intervenção do Exército, né? A violência seria a intervenção de quem quer que eles achassem que viria por fora das regras dizer, agora vai ser assim. Preservado o mobiliário ou não. Eu acho que é claro que destruir as cadeiras imobiliárias é um problema, mas com certeza. Eu estou querendo fazer isso. O problema não é ter destruído o mobiliário, né? Com certeza. Meu ponto é esse. Obrigado pelo esclarecimento. Meu ponto é esse. O relógio do Luís XIV, lamentável, mas não é isso que torna grave o que aconteceu, né? Não é a destruição física Diego, que torna grave. Esse aí é outro crime. Também outro crime, se soma, dano ao patrimônio, dano ao patrimônio cultural. Associação criminosa vai entrar nessa história, incitação a crime também vai por outras pessoas e tal. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Diego, e aí, claro, para vocês três. O ministro Alexandre, quando decide afastar o governador do Distrito Federal, ele menciona a legislação de terrorismo. E eu mesmo aqui na abertura falei terroristas, né? Mas o terrorista eu posso usar no vernáculo, no português, sem necessariamente me ater obviamente ao tipo criminal, mas o ministro Alexandre usou o tipo terrorismo. Se enquadra? A Juliana fez uma comparação que eu acho que é pertinente aqui também com relação à decisão do Daniel Silveira, né? Naquela decisão, na decisão inicial, o ministro Alexandre joga vários tipos, né? Ele fala, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, e ele vai meio que tentando criar uma coisa com vários pés, né? Porque dependendo do crime, uma pena é mais alta, o outro parece mais fácil se encaixar em alguma coisa do caso. Eu acho que é uma dinâmica parecida com o que está acontecendo aqui. O terrorismo é interessante juridicamente porque a lei antiterrorismo ela criminaliza expressamente os atos preparatórios, né, como o ministro Alexandre destaca na decisão. Então isso é útil. No momento que você está agindo cautelarmente, isso quer dizer, olha, crimes já podem ter sido cometidos só pelo fato das pessoas terem se organizado para fazer isso que aconteceu, mesmo que não estivessem lá no dia invadindo o Congresso. Só que, por outro lado, né, essa mesma lei ela vai atrelar a definição do que é terrorismo a uma motivação mais estrita, né, algum tipo de discriminação, preconceito por raça, etnia, cor, religião. Tem uma série de elementos que estão listados ali taxativamente
Porque é difícil você, numa leitura mais convencional, né, de como funciona o direito penal, você ignorar que tem essa condicionante, né? O crime ele vai ter várias modalidades, mas todas elas têm em comum essa definição de que você tem que ter uma motivação específica. Então, mas eu concordo com você, eu acho que a ideia agora que também foi divulgada, né, que a parte desse movimento era para derrubar torres de força, né, invadir, né, outros tipos de me lembro agora, usinas de força, tinha outras coisas desse tipo, que aí acho que é totalmente correto você dizer, isso é terrorismo. Você está destruindo uma instalação para provar o seu ponto político. Isso é terrorismo com motivação política. Porém, do ponto de vista jurídico, não é fácil você encaixar isso na legislação existente. Por outro lado, isso é um problema, não poder encaixar? Eu acho que está, assim, sobejamente configurado como tentativa de golpe de Estado ou de abolição do Estado Democrático de Direito. Uma das duas coisas inclusive, voltando a Daniel Silveira, que eu concluo, né, Daniel Silveira foi condenado, se eu não me engano, pelo crime foi esse 359L, né, de abolição, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Acho que, se eu não me engano, uma condenação era por ameaça e a outra era um desses dois crimes. Então, assim, né, se um parlamentar com imunidade, né, por vídeos que gravou na internet, foi condenado por ter praticado ou incitado, posso estar sendo impreciso agora, né, pode ser que tenha sido incitação, mas esse tipo foi acionado para tipificar a conduta cometida por palavras de um parlamentar gravando vídeos. Então, assim, se isso valeu para ele, né, o que dirá de pessoas que estavam lá com essas bandeiras pedindo essas coisas, invadindo esses prédios e destruindo o que encontravam pela frente. Não quer dizer que todos os casos individuais vão se enquadrar, mas assim, alguém tem que ter cometido esse crime para isso acontecer. Não é possível que o resultado tenha sido quase esse, né, que você tenha... Imagina se existe uma confusão tal que a cadeia de comando se quebra e o exército não responde, que era parte do que, né, ou responde do lado errado. Como é que é possível que eles tenham causado tanta destruição, chegado tão perto de uma situação muito grave e que o crime que visa combater isso não tenha sido cometido por ninguém, que ninguém tenha tentado fazer isso, embora todo mundo tivesse as bandeiras? Isso seria surpreendente. Não quer dizer que toda e cada uma das pessoas envolvidas, né, vão ser condenadas, a conduta delas individualmente vai se adequar a isso. Voltando à primeira pergunta, né, eu acho que enfatizando isso, né, terrorismo, porque às vezes as pessoas confundem, e eu acho importante isso. Você mesmo, né, Felipe? Eu recebi essa pergunta várias vezes. Pode chamar de terrorista, é diferente de cometer o crime de terrorismo. Claro. Pode chamar de terrorista. Eu não tenho nenhum poder de autorização do uso da língua portuguesa, mas me parece que em termos do uso da língua, e eu diria mais do que isso, como em outras disciplinas isso é utilizado, ou como isso é criminalizado em outros países, por outro direito penal, o principal tem a ver com essa questão de gerar terror social. Acho que não tem nenhuma dúvida de que há ali uma conduta que é capaz ou tem a intenção de gerar terror social. Então o terrorista destruir a sede de governo, gera terror social. Acho que isso não tenho muita dúvida sobre isso. Agora, tem essa história, que é a história dessa lei, especificamente, como foi a sua redação, qual foi a disputa política. E talvez ela tenha que ser alterada, né? Eu já ouvi, por exemplo, o Vladimir Aras, procurador da República, falando: faça-se a adaptação dessa lei imediatamente para prever também, por manifestação política desse tipo, né? Como aconteceu no domingo, que se tipifique também como terrorismo, porque não está lá, né? Isso, e daí nessa lei fala-se que as razões, para além do terror social, teria que ser xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião. E daí eu acho que vai ter uma disputa sobre notificação específica e de que pessoas vão dizer... Mas eu só queria chamar a atenção que a gente pode ter dois tipos de disputas, a gente não tem como prever. Uma é dizer que só pode caso seja expandido, né? Só pode caso tenha casos e não pode ser expandido. Talvez tenha uma discussão sobre a sua expansão. Uma outra disputa é tentar identificar essas causas no meio do que teve lá. Eu imagino que no meio do que foi dito ou escrito, talvez haja afirmações ali que seriam preconceituosas, xenófobas. Eu quero dizer, no grande espectro dos apoiadores do bolsonarismo, essas manifestações também aparecem. Então, só para dizer, acho que uma coisa é uma questão de fato, tentar identificar se as causas estavam lá. Outra coisa é você discutir se, mesmo que elas não tivessem, se isso é terrorismo ou não. E eu só ia
quanto a isso, falar, eu acho que tem essa questão da utilidade que o Diego falou, a questão de atos preparatórios. Para quem não é penalista, isso é importante às vezes para o direito penal, né? Porque em geral atos preparatórios não são criminalizados, tem essa separação, né? Na hora de cometer um crime, potencialmente cometer um crime, entre em que momento passa a ser uma tentativa, você passou a tentar cometer aquele crime de fato, e a tentativa, em muitos crimes, não em todos, mas em alguns crimes a tentativa é criminalizada, o mero tentar já é um crime, e em outros, mas antes de tentar, existe alguma coisa, pode existir alguma coisa que não seja criminalizada, que são os atos preparatórios. No caso do terrorismo, isso então isso pode ser útil para isso. Por exemplo, onde a gente vai ver essa discussão, me parece, já está acontecendo, pelo menos nos grupos que eu participo, ter um rascunho de decreto que estabelece um golpe de Estado na eleição já mostra tentativa, não mostra tentativa, mas mostra a intenção, pelo menos, mostra que essa pessoa tem esse comprometimento, ou é ato preparatório, não é ato preparatório, então pode fazer a diferença, né? Se você chama isso de ato preparatório ou não, ou se isso não é um ato preparatório, mas isso demonstra o compromisso dessa pessoa com essas ideias, e essas ideias podem depois ser relevantes para você tentar interpretar o que ela fez ou deixou de fazer. Então, só para dizer, essas coisas vão ser discutidas, e eu ia chamar a atenção para, acho que o Diego chegou a tocar um pouco nisso, que na fase do inquérito, a gente está na fase de que a gente está investigando se esses crimes aconteceram. Nós podemos investigar se há terrorismo. Não tem um problema em isso ser investigado. Depois, pelo que as pessoas vão ser denunciadas, que é uma fase, o Ministério Público vai ter que denunciar essas pessoas. E nem todo mundo vai ser denunciado pela mesma coisa, porque você tem diversos tipos. Então tem duas questões. Talvez ninguém seja, ao fim, denunciado por terrorismo, ou talvez algumas pessoas sejam e outras não. Isso ainda é a fase da denúncia. E depois de denunciadas, você vai ter uma sentença que pode condenar ou não essas pessoas por terrorismo, dentre outras coisas. E depois dessa sentença, eventualmente, você vai ter uma apelação, se não for julgado pelo próprio Supremo. E daí, se tiver uma apelação, pode ser que no recurso se concorde ou não concorde com essa tipificação. Então, eu só chamaria atenção para dizer que a gente está muito longe por mais que a gente tenha que ter essa discussão sobre o nosso direito penal e ela seja relevante, eu só chamaria atenção para o fato de que até o momento a gente não tem uma condenação, a gente não tem sequer uma denúncia, mas quanto mais uma condenação de alguém especificamente. E que para condenar, e para denunciar antes e para condenar, é que a gente vai tentar entrar em discussões específicas do que o tipo requisita e das provas, o que as pessoas fizeram ou não fizeram. E daí entra em individualização de conduta. Pode ser que tenha terrorista no meio desse grupo, pode ser que tenha gente que não tenha cometido e o só aqui é irônico, só uma tentativa de golpe de Estado. Pode ter gente que tenha cometido as duas coisas juntas. Isso não é nesse momento, nessa fase do inquérito, é exatamente isso que a gente está se perguntando, investigando. Será que cometeu? Pode ser que tenha sido cometido. Queria fazer uma observação bem rápida sobre isso, né, dessa relevância. A gente falou sobre atos preparatórios, mas também a própria Constituição prevê que terrorismo é um crime não só inafiançável, como insuscetível de graça e anistia, né? Então, isso também é uma discussão que a gente teve recentemente no caso Daniel Silveira e aquela discussão sobre crimes hediondos, que também entram nessa categoria, mas terrorismo também entra. Inclusive, estava checando aqui, existe um projeto de lei do Alexandre Frota propondo que os crimes contra o Estado Democrático de Direito sejam considerados hediondo e, portanto, também passem a se enquadrar nessa categoria de crimes que são inafiançáveis e não admitem anistia e graça. Então, mais um outro elemento, né, já que o Tomás falou das possibilidades sobre enquadramento na conduta de terrorismo, né, existe a possibilidade, como ele mencionou, de uma espécie de analogia, então expandir o crime, o que poderia ser, né, criticado pelos próprios princípios do direito penal, a possibilidade de buscar, né, nessas manifestações condutas que se enquadrem nessas razões de xenofobia, discriminação, preconceito, de raça, etc. Mas eu ainda acho que existe que a literalidade do texto ela poderia dar um outro caminho. Não estou dizendo que eu concordo com esse caminho, mas eu acho que você dizer assim, não, se ater ao texto é suficiente para afastar a aplicação do terrorismo em hipóteses que não haja xenofobia, discriminação ou preconceito. Acho que vendo, né, as discussões sobre literalidade que tem se dado no âmbito do Supremo, a gente tem visto algumas inovações que, numa primeira abordagem, parecem bastante contraintuitivas. Algumas a gente pode concordar por outras razões, né, pensando numa ideia assim, teleológica, finalística, como, por exemplo, o próprio caso das uniões homoafetivas,
que não é uma interpretação óbvia do texto, né? E outras discordar, como a gente discutiu aqui, toda aquela questão da reeleição dos presidentes das casas legislativas e das leituras que estavam se propondo à época, bem heterodoxas do texto da Constituição. Então, eu acho que ainda existiria uma possibilidade de uma leitura bastante heterodoxa que não levasse em conta esses elementos que o Tomás está chamando a atenção, inclusive sobre a motivação da elaboração desse tipo penal, que é inclusive afastar a classificação de terrorismo para protestos legítimos, né? Então acho que tem essa preocupação de fundo ela tem que ser levada em conta, né? Não banalizar o uso desse tipo de terrorismo, mas eu acho que a justificativa para isso tem que ir além do mero texto, né, do dispositivo, levar em conta também essas finalidades. Diego, eu queria levantar um ponto contigo também, que a gente estava mencionando aqui também antes de gravar, e você puxou essa conversa, 2 pontos. E eu mencionei isso na abertura também, vai ficar tudo com o Supremo? A gente vinha discutindo esses dias, né? Vai ser tudo isso da competência do Supremo? E a outra, eu acho que a gente deveria também mencionar a discussão que nós tivemos sobre o afastamento do governador, afastamento pelo Supremo, né? Até houve uma discussão se isso não deveria ser do STJ, se é no Supremo, mas eu queria ouvir vocês sobre isso, começando com você, Diego. Bom, primeiro ponto que você levantou, se tudo fica com o Supremo, né? Acho que nem na leitura atual, deixando de lado todas as críticas a como o Supremo leu o artigo 43 do seu regimento, se a gente for pensar o que se tornou o inquérito das fake news e os inquéritos que nele inspirados, no modus operandi dele, se configuraram de lá para cá, de 2019 para cá, o Supremo tem uma leitura muito expansiva do 43, mas mesmo nessa leitura, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator-presidente, né, desses inquéritos, ele tem, nem todos iniciados com base no 43, só fazendo essa ressalva, mas mesmo no que tem a leitura mais expansiva deles, o ministro Alexandre de Moraes presidia o inquérito, mas em vários momentos a gente viu ele dizendo isso não é mais com o Supremo. Agora eu vou enviar para as instâncias inferiores para que, de acordo com as regras que dizem onde cada pessoa tem que ser julgada, que o Ministério Público, que o representante do Ministério Público na instância respectiva decida se oferece ou não a denúncia e aquela instância decide. Então, o que isso quer dizer nesse caso? Isso quer dizer que, a princípio, mesmo que a gente considere, eu não vou antecipar esse ponto, mas mesmo que a gente considere que o afastamento é ok ser feito pelo Supremo, eu diria que não é necessariamente o caso que vai ser o Supremo, o foro no qual o governador libanês, por exemplo, seria eventualmente sujeito a uma denúncia pelo Procurador da República e julgado, e processado e julgado. Pode ser que aconteça o que aconteceu em outros casos, que o ministro Alexandre de Moraes preside o inquérito, e as pessoas têm observado que agora, de fato, crimes aconteceram na sede do tribunal, então seria uma aplicação muito clara do 43. Sim, para você iniciar o inquérito, sim, mas será que isso vai necessariamente se transmitir para o julgamento, processamento do feito depois, processamento da denúncia? Eu acho que é uma pergunta em aberto ainda. Até porque a gente não sabe quem vai ser investigado, né? Quando houve a prisão do comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal e do Anderson Torres, a gente mencionou aqui no Jota que era um começo de uma escalada na investigação para se chegar de fato a quem está no comando ou quem estava por trás de tudo isso. Mas pode ser que essas pessoas nem foro tenham. Digamos que, hipoteticamente, se chegue à conclusão de que Bolsonaro estava por trás de tudo. O ex-presidente da República não tem foro. Teria que algum parlamentar com mandato agora estar envolvido nessa articulação para aí o foro ser mantido no Supremo. Então, de fato, a gente talvez tenha muito tempo ainda com isso sendo investigado no Supremo, mas sem uma definição, né? Diga, Diego. E aí, Felipe, retomando um ponto que você levantou hoje mais cedo, não sei se você falou em outro lugar isso também, mas falou aqui pra gente, pelo menos, que pode estar acontecendo um super mensalão, né? Pode acabar acontecendo, será que vai acontecer um processo em que você tenha dezenas, centenas de réus? Se a gente considera quem agora está sendo investigado nos atos de domingo, mas se você pensa que tudo isso vai ser parte
um pequeno conjunto de processos no Supremo em que a responsabilidade seja puxada pelo Supremo para julgar, a gente pode ter um cenário, né, ainda mais crítico que o mensalão, que já paralisou o tribunal com seus entre 40 e 50 réus. 40 denunciados. 40 denunciados. Mas claro que, né, como você está observando, está em aberto, né? Quantas dessas pessoas de fato serão julgadas pelo Supremo, investigadas? Eu acho até, Diego, Tomás, só uma coisinha antes. Obviamente, nem todas as pessoas que invadiram, quebraram alguma coisa, não são necessariamente parte do comando. Me parece que o que vai ficar no Supremo é o comando de toda essa operação. Essas pessoas que estavam lá, boa parte como massa de manobra, pagas inclusive para fazer isso, essas daí vão descer para a primeira instância e vão responder lá embaixo. Mas é saber quantas são essas pessoas. Eu fico imaginando, e essa semana conversando muito com os ministros do Supremo, e obviamente no calor dos acontecimentos, todo mundo olha para cima e fala, isso vai chegar no Palácio do Planalto. Isso vai chegar à presidência do Jair Bolsonaro. Agora, quem? Ele mesmo mencionava, Jair Bolsonaro, e falou isso, fez isso ser publicizado em dezembro, que ele não podia desmobilizar aquelas pessoas porque não foi ele que mobilizou. Essa era uma desculpa dele. Quem mobilizou então? Quem é que mobilizou esse pessoal? Mas o próprio presidente Jair Bolsonaro, e aí a gente vai ver essa reconstrução, né? Nós vimos isso no caso do Capitólio, essa reconstrução da investigação, o próprio presidente Jair Bolsonaro mencionando, eu não vou precisar aqui o mês para não cometer um erro, mas ele dizendo, no Brasil pode acontecer algo pior do que o Capitólio. E ele dando esses recados todos, e ele falando para as pessoas, o que vocês podem fazer pelo Brasil. Todos esses recados, a gente sabe que se nos Estados Unidos tem um grande cuidado lá, não sei se isso aqui bate ou não bate com a situação, aqui no Brasil a gente viu isso acontecer muito claramente, né? Eu acho muito difícil que depois de tudo que foi falado nos últimos 4 anos, a gente não chegue à presidência da República, no mínimo. E aí é ver se os parlamentares também, né, vão ser investigados. Já inclusive, né, Tomás, uma petição da Procuradoria-Geral da República para investigar parlamentares recém-diplomados, né, inclusive. Então, talvez a gente tenha algo maior do que o mensalão de fato, porque se nós estamos falando das forças políticas em torno disso, é bem provável que nós tenhamos mais de 40. Não sei, vamos aguardar a investigação. Diga, Tomás. Não, eu acho que você já antecipou uma parte da minha resposta, né? Em você eu acredito, mais do que em mim, né? Se eu fosse prever o que o Supremo faria, a gente só faz isso, é temerário qualquer tipo de previsão quando estiver do Supremo, mas o Supremo não vai manter 1.000 e tantas pessoas lá, essas pessoas todas. Claramente, se for ficar alguma coisa, vai ser o comando. Tanto por uma questão pragmática, o Supremo não tem condições de julgar tantas pessoas, como se você pensar em qual é a ligação, né? Por que o processo está no Supremo? Né? Por que esses processos estão no Supremo? Esse inquérito está no Supremo. Em geral, a gente vai entrar depois na questão de foram cometidos no Supremo, que é uma coisa à parte que tem a ver com isso, mas tem a ver com o inquérito, é uma coisa separada, mas tem a ver com envolver alguém que tenha foro, né? E essa, em geral, envolve alguém que tem foro, tem a ver com algum tipo, com esse comando dessa mobilização. Agora, eu só chamaria, né, inclusive fazendo essa comparação, já que a gente falou, no mensalão, o Supremo julgou quem tinha foro e quem não tinha foro, né? Que foi incluído. Um atraiu o outro. Na Lava Jato não foi assim. Na Lava Jato, exatamente por questões pragmáticas, o Supremo fatiou, né, famosamente, e julgou quem tinha foro, e quem não tinha foro foi julgado em Curitiba, de maneira geral. Quando era Curitiba, ou Rio de Janeiro, quando era Rio de Janeiro, mas Lava Jato, propriamente dito, em sentido estrito, era Curitiba, e foi isso que a gente viu, e tinha essa separação. Isso era feito em parte por motivos pragmáticos, em parte por motivos legais, quem tem foro e quem não tem foro, e em parte, às vezes, por motivos estratégicos, né? Às vezes, quem tem foro era mais difícil de processar, porque quem tem foro, às vezes, também tem certas prerrogativas do cargo, como legisladores, como autorização do Congresso, essas coisas aconteciam, e a gente viu essas coisas sendo manobradas. Então, a gente viu isso acontecendo. Nesse caso, me parece que seria similar. Tem quem tem foro, quem não tem foro, talvez tenha uma categoria à parte, pessoas que fazem parte desse comando, que não tem foro, que seriam atraídas à competência, seriam julgadas juntas por quem tem foro. Então, seria mais parecido com o mensalão, talvez, nesse sentido, apesar de não perfeitamente igual. E sobre isso, pensando assim,
pessoas que têm foro, que são próximas ao Bolsonaro, eu chamaria atenção para o fato de que ele tem 2 filhos, um senador, outro deputado federal, então não falta. Foi o que eu mais ouvi, viu, Tomás? Foi o que eu mais ouvi, inclusive, de um ministro do Supremo, nessa busca aí por responsáveis, uma desconfiança de que ao menos um dos filhos está absolutamente envolvido e houve articulações desse parlamentar, vamos dizer assim, para já não antecipar aqui uma coisa, né? Mas desse parlamentar para manter essas pessoas engajadas na frente do quartel-general. Então, essa figura pode pendurar tudo. Isso. Lembrando que dos filhos dele, um dos filhos dele que também é envolvido, digamos, na articulação da rede bolsonarista, eu não estou aqui dizendo que ele cometeu crime ou não cabe a mim dizer isso, mas o Carlos Bolsonaro é vereador, então ele não tem. Por isso que eu falei a atenção de 2, né? Tem um filho que é deputado, eu dizendo que não e ia um que é senador. Quando eu falo pendurado no Supremo, eu já disse, né? Então, tem 2, mas é o Eduardo Bolsonaro, a desconfiança de alguns ministros do Supremo é de que podem identificar algum envolvimento direto dele. Então, enfim, só para dizer assim, há pessoas com foro e essas pessoas com foro podem atrair as outras. De novo, na fase, talvez a gente vai ver, eu imagino que a gente vai ver isso, a gente vai ver, tem a fase do inquérito, em que as pessoas estão sendo investigadas, talvez conjuntamente, porque e depois na fase da denúncia, conforme as condutas serão individualizadas, talvez fique mais claro quem agiu em relação a quem agiu de maneira mais próxima a outra, que crimes foram cometidos de maneira conjunta ou não, talvez a gente de fato identifique na denúncia que vai ser feita pelo Ministério Público. Lembrando, quem vai denunciar não vai ser o Alexandre de Moraes, né? Quem denuncia ou não denuncia vai ser o Ministério Público. E eu também chamaria atenção... E não vai ser o Aras, que também é uma questão que eu só ia chamar a atenção por fato de que esse fatiamento, esse mandar para outra instância, uma parte disso é pragmático, uma parte disso tem a ver com a questão legal, de novo, ter foro ou não ter foro, mas a gente sabe que uma parte disso também tinha a ver com uma percebida inação do Aras. Se o Alexandre de Moraes investigando no Supremo dentro do inquérito, mas ao identificar, ao final, quando tinha os elementos, que não era no Supremo que ele seria denunciado, ele na prática estava contornando a necessidade do Aras, pessoa física, né, o Aras individualmente, por mais que não seja, precisaria da atuação do Ministério Público, mas o juiz, o promotor natural, digamos assim, o promotor específico que denunciaria ou não denunciaria, não seria o Aras, isso era parte da questão. O quanto a gente vai continuar vendo isso depende também um pouco do timing desse inquérito, né, porque ele continua PGR por algum tempo. E também a atuação dele talvez, a gente já viu sinalizações nesse sentido, passe a ser menos inativa, aparentemente, até por coisas que a gente estava falando antes, talvez você vá falar ainda, né, Felipe? Que houve conversas e pressões para que o Ministério Público se mobilizasse, e a gente viu alguma mobilização recentemente, né? Faria uma observação rápida aqui, que a gente pode pensar de que maneira essa jurisprudência penal do Supremo ou de procedimentos relacionados ao processo penal, inclusive questões relacionadas a foro, né, que foram desenvolvidas também muito em função de Mensalão e Lava Jato, vão ser aplicadas a esse caso, mas também se perguntar em que medida esse caso vai moldar o próprio Supremo, né? Porque a gente viu isso acontecendo com Mensalão e pós-Mensalão, e Lava Jato até os últimos desdobramentos, né, os procedimentos sendo recondicionados em torno de objetivos que tinham a ver com manter aquilo ou não no Supremo, revisar ou não uma decisão, possibilitar uma decisão por uma turma ou pelo pleno. Então, acho que é um caminho de duas vias, né? De que maneira o Supremo aplica o que ele já tem, mas também ele se molda e cria novas coisas a partir de um caso que, sem dúvida, é tão emblemático ou até mais do que esses anteriores. Vamos ver como é que vai se desenrolar, né? E como esses casos tiveram essas repercussões, até mínimas, né, na maneira como o Supremo estabelece sua jurisprudência, mas também se organiza, né, em termos de tempo, de ocupação da sua agenda, acho que pode ser também um ponto para algumas mudanças. E é isso, né? Diga, Diego. Uma observação pontual sobre isso, Juliana. Duas coisas que eu acho que podem aparecer cada vez mais nos próximos anos e que aparecem nesse caso, né? A adoção de medidas cautelares sem provocação. Em tese, isso já era admitido em alguns casos, parte do Supremo fala em poder geral de cautela, mas se você soma isso ao fato de que você tem não só esses inquéritos, mas essas ADPFs mega que ficam abertas muitos anos, né? Se você soma essas duas coisas, acho que vai ter um Supremo muito poderoso nos próximos anos, com relatores individuais
né? Agora com mais controle sobre o quanto que eles conseguem impedir a apreciação do colegiado, coisa que já aconteceu nesse caso, não mencionamos, mas o ministro Alexandre, né, imediatamente submeteu as suas cautelares à apreciação do colegiado dentro dessas novas regras. Mas acho interessante pensar na combinação dessas duas coisas como algo que pode moldar o funcionamento do Supremo nos últimos anos. Mega casos que ficam em aberto, com relatores designados para atuar sobre certas áreas, que a gente já vinha vendo nos últimos anos, mas cada vez menos dependendo de provocação por partes formalmente legítimas para atuarem naquele processo para pedir certas medidas. É o estrago que Augusto Aras fez, né, nesse processo inteiro. E já marcando uma diferença aqui do mensalão, vou me antecipar muito no tempo, né, porque isso vai demorar. Mas a gente não vai ter provavelmente o plenário dividido. Nós vamos ver provavelmente 1 ou 2 ministros se contrapondo, mas a gente não vai ter Joaquim Barbosa versus Lewandowski nesse julgamento. Nós vamos começar no máximo numa tecnicalidade, em algum enquadramento, numa definição de pena, mas de resto, bem difícil que nós tenhamos o que nós tivemos no mensalão. E ainda agora saem 2 ministros, né, Rosa Weber e Lewandowski, mas para este caso não faz tanta diferença, mas de qualquer maneira acho que nós não vamos ter um plenário dividido. O Diego, eu queria só mencionar uma última coisa. O Tomás falou sobre Augusto Aras e, de fato, houve no domingo muitas ligações de ministros do Supremo para o Procurador-Geral da República pedindo que agisse. Durante o final de semana, a gente viu ainda uma postura meio dúbia, uma nota dizendo estamos acompanhando, e os ministros falaram, olha, alguma coisa precisa ser feita. E a gente já viu, de domingo para cá, uma mudança na posição do Augusto Aras e da Lindora, e a gente vê o seguinte, não tem mais uma vaga no Supremo para ele disputar, não tem mais governo Bolsonaro, aparentemente nós tivemos uma mudança. Né? Como Augusto Aras e a PGR vão se comportar nos próximos meses, nesse cenário agora, é uma questão que a gente certamente não vai debater muito aqui, mas isso que você descreveu é curioso, né? A que ponto chegamos? Os juízes do Supremo não são inertes, vão até o Aras dizendo faz alguma coisa e o PGR só age quando provocado. Isso me parece um desdobramento também ruim do que tem acontecido nos últimos anos. O sistema tentando se adequar às falhas que foram desses últimos anos. Talvez esse ainda seja um resquício do governo Bolsonaro, né? Essa PGR que os próprios procuradores fizeram muita pressão agora nesses últimos dias para que Augusto Aras agisse e os ministros do Supremo também. Chegamos a essa subversão das coisas, como você disse. Gente, queria agradecer, vocês interromperam aí também as férias de vocês para a gente poder fazer esse debate. Vamos ver se nada acontece de tão grave até lá, mas se não, começo de fevereiro, sem precedentes, de volta. Diego, Juliana, Tomás, obrigado e até lá. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JPRO Poder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.